E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá, dando continuidade, né, às funções inorgânicas, né, nessas videoaulas, vamos trabalhar agora as bases. Bem, de acordo com Arrhenius, que é uma das definições que existe sobre bases e ácidos, base ou hidróxido é toda substância que, dissolvida em água, dissocia-se, fornecendo como ânion exclusivamente OH-, que é chamado ânion hidroxila ou menos comumente oxidrila. Ok até aí, pessoal? Muito bem. Então, veja bem, antes da gente ver cada exemplo, dá uma olhada ali à direita. A base, ela possui na fórmula o ânion OH-, que vem escrito à direita. As bases, elas têm metais. Você vai perceber que sempre ligado ao OH- tem um cátion metálico. As bases, elas são, portanto, substâncias iônicas, porque elas são feitas de cátions e ânions. O ânion é o próprio ânion hidroxila. E, se é uma substância iônica, ela é sólida a temperatura ambiente. Então, veja bem esses três exemplos, pessoal. Hidróxido de sódio é uma substância que na água se dissocia liberando Na+ ou H-. Hidróxido de cálcio é uma substância que se dissocia em água liberando cálcio 2+ e OH-, né? E hidróxido de alumínio, idem. É uma substância que se dissocia em água liberando ânions hidroxila e cátion alumínio mais 3. Ok até aí? Bom, perceba aqui agora um detalhe. A amônia, ela é uma base. Mas por que ali está escrito que é uma exceção? Porque na fórmula da amônia, você não vê OH. Outra coisa também, lê ali comigo. Na fórmula da molécula, na fórmula molecular da amônia, você tem o N e o H, ambos são ametais. Se eles são ametais, a ligação que os une é covalente. Eles compartilham elétrons dentro da própria molécula. Porém, aqui está comentado o seguinte, que a amônia em solução aquosa, veja bem a equação química, ela se transforma em hidróxido de amônio. Ali você está vendo o cátion NH4+, cátion amônio no masculino, né? E é hidróxido, que é o ânion, que tem a ver com ânion hidroxila. E a amônia, gente, é muito volátil. Por exemplo, se você abrir um detergente com amoníaco, aquele cheiro que sai de lá é amônia. A amônia é muito volátil, ok? Então, entenderam o que é? É uma base, mas ela é um pouquinho diferente das outras, tá claro? Bom, vamos então aos nomes. Como é que a gente dá nome para uma base? Para elementos com apenas um NOx, ou seja, o elemento só tem um NOx, e aí eu convido vocês a fazer o seguinte, para quem não entende essa questão que está aqui, assistam primeiro a outra videoaula, tá, gente? Assista Funções Inorgânicas, parte 1. A minha sugestão, para depois você entrar na parte 2 e assim sucessivamente, combinado? Porque eu não vou voltar aqui em algumas questões que eu já comentei na primeira parte das videoaulas, tá? Então essa aqui é a parte 2, combinado? Então vamos lá. Quando o elemento tem apenas um NOx, como é que é o nome? Hidróxido de, nome do elemento. Quando o elemento tem mais do que uma possibilidade de NOx, NOx é carga, você vai escrever hidróxido de, nome do elemento, e colocar entre parênteses o NOx em algarismos romanos, que é a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. No entanto, ainda é comumente usado a nomenclatura antiga, que é a nomenclatura que diz o seguinte, que explica o seguinte, né? Que quando o NOx é o maior, você usa no final o sufixo ico. E quando o NOx é o menor, você usa o oso. Então, vamos para os exemplos que fica mais claro. Olha ali embaixo. Hidróxido de sódio, ponto final. Porque o sódio, ele tem só o NOx, mais um. Então, não tem que escrever que o NOx é mais um. No entanto, veja bem o ferro. Existem dois NOx para o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Então, são dois nomes diferentes. Hidróxido de ferro 2, porque o ferro ali é mais 2, e o de baixo, hidróxido de ferro 3, porque o NOx daquele ferro ali embaixo é mais 3. Usando aquela nomenclatura antiga, hidróxido ferroso para o FeOH2, hidróxido férrico para o FeOH3. Ok, pessoal? Bom, gente,
é super importante o que nós vamos dizer agora, e vocês vão perceber a importância quando a gente tiver num outro momento dessas videoaulas. Eu estou só aqui nesse momento chamando a sua atenção. É importante classificar bases como fracas e fortes? É muito importante, tá? Então vamos lá. Quanto ao grau de dissociação, a gente vai classificar agora as bases quanto ao grau de dissociação iônica. O que é uma base forte? Uma base forte é uma base, gente, que quando você joga na água, ela se dissocia muito, ok? Aquele grau de dissociação significa uma grande porcentagem daquela base libera íons OH- na água. Entender o que é grau de dissociação iônica? É a porcentagem daquela substância que libera íons OH-, no caso aqui da base, né, em água. Ora, quanto mais forte, mais OH- é liberado na água. O pH fica mais alto, não é verdade, galera? E aí a gente fala que é uma base forte. Então vamos memorizar. Quem são as bases fortes? Os hidróxidos de metais alcalinos, né, que é a coluna 1A da tabela periódica, e metais alcalinos terrosos, que é a coluna 2A da tabela periódica. Agora, gente, na coluna 2A tem uma exceção. O hidróxido de magnésio, MgOH2, ele não é uma base forte, ok? Vou acabar de ler, vou te ensinar aqui um macetinho. E as bases fracas? É o restante. Então, aqui, nesse grupo incluem-se, por exemplo, a gente colocou aqui porque aparece muito. O hidróxido de amônio, que a gente comentou agora mesmo, é uma base fraca, portanto, na água libera pouco íon OH-, o pH já não é tão alto assim. E, repetindo o que está escrito ali, hidróxido de magnésio é uma base fraca e as demais bases, ok? Gente, uma maneira de você associar uma memorização, mas com uma coisa prática, com o nosso cotidiano, é lembrar, por exemplo, que soda cáustica, NaOH, metal da coluna 1A, metal alcalino, é usado para desentupir pia. Portanto, é uma base forte, não é? Corrosiva, tem que tomar cuidado ao manipular na casa, né? Deixar longe de criança, aquele procedimento todo. Já o hidróxido de magnésio, a gente toma para azia, leite de magnésia. Então, perceba bem essas aplicações, porque isso te orienta, ok? Então, é uma base fraca. A gente não ia ingerir uma base forte, corrosiva, né? Então, vamos lá. Agora, uma classificação quanto à solubilidade, né? Muito solúvel, pouco solúvel e tal. As bases muito solúveis são os hidróxidos, né, dos metais alcalinos, coluna 1A, e também o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio também é uma base muito solúvel. Quem são menos solúveis? Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos. Portanto, coluna 1A, genericamente falando, coluna 1A, né, compõe uma base muito solúvel. E o hidróxido de amônio também, não esquece não. Coluna 2A é menos solúvel. E, né, por exemplo, o hidróxido de magnésio, por exemplo, ele já fica ali, ele é da coluna 2A, você já pode classificá-lo, inclusive, como muito pouco solúvel, sabe? E insolúveis, ou praticamente insolúveis, né, pessoal? São todos os demais hidróxidos. Quer ver um exemplo? KOH. O K é da coluna 1A, metal alcalino da coluna 1A. É uma base, ao mesmo tempo, forte, como a gente viu na tela anterior, e é uma base solúvel. Já o hidróxido de alumínio, curiosamente, a gente também toma para azia, também pode tomar para azia, é uma base fraca. Ou seja, ela não tem um alto grau de dissociação iônica na água, né? E ela também é insolúvel na água, tá? Porque aqui, ó, ela não o alumínio, gente, pertence à coluna 3A, ok? Bom, galera, é claro que várias das coisas que a gente comenta aqui são interessantes a partir do momento que você assiste a alguns vídeos no YouTube. Porque, por exemplo, fica um pouco até chato falar assim com vocês. Gente, memoriza que soluções básicas diante da fenolftaleína, uma base, um hidróxido, diante do indicador fenolftaleína, fica vermelho, né? A solução torna-se vermelha. Às vezes a gente fala rosa, às vezes a gente fala vermelho.
Com certeza você entende, mas é melhor ainda se você puder assistir vídeo no YouTube, tá, gente? Pessoal, várias videoaulas minhas aqui no meu canal, eu sugiro vídeos no YouTube, tá? Ok. E a outra coisa importante também, que uma base, ela reage com ácido, na famosa reação de neutralização. Ambos reagem produzindo o quê? Sal e água. Ok, galera? Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência? Agora, ó, na outra videoaula, a gente viu os óxidos. Nesta videoaula, olha que interessante. Conseguimos ver as bases, como é que dá nome, como é que é a fórmula, né? Ok? E agora a gente vai entender os ácidos. Tá, gente? Não deixe de treinar como montar as fórmulas das bases. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo antes de entrar aqui no ácido. Hidróxido de alumínio. O alumínio é mais 3. Para quem não está entendendo, assista a primeira parte dessas videoaulas de funções inorgânicas. O alumínio é mais 3. OH-, ok? Cruzam as cargas. A carga do alumínio, que é 3, vai virar a quantidade de OH. E a carga do OH-, que é menos 1, portanto 1, é a quantidade de alumínio, ok? Cruzando as cargas. Então, qual que é a fórmula? Al, parênteses, OH3. Tá, gente? Então, não deixe de treinar a montagem das fórmulas, ok? Então, agora vamos lá. A gente fez um parênteses aí para a gente entrar no ácido. Preparado aí? Vamos lá. O que é um ácido para a definição do mesmo Arrhenius? Lembrando que não existe só essa definição ácido-base, tá, gente? Tem a teoria de Bronsted-Lowry, tem a teoria de Lewis ou Lewis, e existem outras teorias ácido-base, ok? Segundo Arrhenius, ácidos são substâncias compostas, portanto, tem mais do que um tipo de elemento químico, que em solução aquosa liberam como único e exclusivo cátion o H+. Ou então, gente, a gente vai discutir isso aqui agora, a gente também pode dizer que libera o cátion hidroxônio, cuja fórmula é H3O+. Eu vou te explicar o que é o cátion hidroxônio, não tem nada complicado. Olha lá, várias reações mostrando a ionização de um ácido. Professor, por que aqui a gente fala ionizar? Porque se você perceber ali as moléculas, elas são feitas de ametais. Substâncias moleculares são feitas de ametais, né? Compartilhamento de elétrons dentro de cada molécula, entre os átomos. Por que a gente não usa aqui muito a expressão dissociação iônica? Porque dissociação iônica se refere a substâncias iônicas, cujos íons se separam, ok? Aqui não. A gente está vendo moléculas, não são substâncias iônicas. Portanto, a gente usa o conceito de ionizar, que, ao final das contas, gente, dá na mesma, porque é o fenômeno de liberar íons, né, num meio. Então, vamos lá. Primeiro ácido é o que a gente tem no suco gástrico. É o ácido vendido na loja de material de construção como ácido muriático, que é usado para limpar borra de concreto, de cimento, quando acaba uma obra, por exemplo. Vamos lá, então? Veja bem. HCl é o ácido clorídrico. Ele na água ioniza, ele se separa em H+ e Cl-. Mas, lembrando que o H+ que ele libera pode ser capturado pela molécula de água, veja bem a segunda maneira de escrever. Olha lá, gente. Ele doa H+ para a água e a água vira H3O+. É similar acima e abaixo. Vamos ao segundo. Ácido sulfúrico, H2SO4, o que tem na bateria do carro, o que tem na chuva ácida, ok? Então, olha lá, ele libera 2H+, e ele se transforma no ânion sulfato, né? SO4, 2-. Importante vocês prestarem atenção nesses detalhes de ânions, de cátions, e a gente vai retomar isso onde? Quando a gente estiver vendo os sais, não é verdade? Bom, só que você pode representar de outra maneira também. Se o H2SO4 libera 2H+, ele pode fornecer 2H+ para 2H2O. E esses 2H2O se transformarem em 2H3O+, que é o cátion hidrônio ou hidroxônio. Você vai ver escrito hidroxônio ou hidrônio. E libera o ânion SO4, 2-, é o sulfato. E, finalmente, o ácido fosfórico, né, por exemplo, presente
em refrigerantes, ácido fosfórico, é um exemplo apenas de aplicação, ele libera 3H+ na água. E aí ele se transforma também, além disso, no ânion fosfato, PO4 3-, ok? Mas você pode representar também da outra maneira. Se ele libera 3H+, cada H+ se conecta através de uma ligação covalente dativa com uma molécula de água, se transformando no cátion hidrônio ou hidroxônio e liberando, dessa maneira, o ânion fosfato, PO4 3-. Então, uma equação é similar à outra. Gente, essa tela, ela te mostra uma coisa curiosa, tá? Eu vou ler e a gente vai entender logo com esses dois exemplos aqui. É curioso, tá? Hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que verdadeiramente são liberados no meio na forma de H+, na forma de íon H+, de cátion H+. Olha que interessante. Os hidrogênios da molécula do ácido que fornecem íons H+, são chamados de hidrogênios ionizáveis. São aqueles que se ligam, ó, isso aqui que é importante. O hidrogênio que é liberado na água, por exemplo, na forma de H+, é aquele hidrogênio que está ligado ao elemento mais eletronegativo na molécula do ácido. Geralmente, a quantidade total de hidrogênios do ácido, quando você olha para a fórmula dele, é a mesma que pode sofrer ionização. Vou te dar um exemplo, mas existem exceções. Aqui, galera, presta atenção. No H3PO4, que a gente acabou de ver na tela anterior, então vamos lá, ácido fosfórico, H3PO4, é aquele ácido presente em bebida, em refrigerantes. Tranquilo? Ó, me ouça, H3PO4. A gente acabou de ver na tela anterior que ele libera o quê? 3H+. É só você voltar ali depois na videoaula. Ok. Sabe por que ele libera 3H+? Porque cada um desses 3H estão ligados covalentemente dentro da molécula no oxigênio. H3PO4. Tem 4 oxigênios na molécula, né? Cada um desses hidrogênios estão ligados, cada um deles está ligado a um oxigênio. Então, se ele está ligado ao elemento mais eletronegativo dentro da molécula, ele ioniza, ele sai na forma de H+. Porém, olha que curioso. Vamos a esse primeiro exemplo desta tela, H3PO3. Quando você joga na água, ele não libera 3H+. Está vendo que na fórmula tem 3H? Ele libera 2. Sabe por quê? Porque somente os 2H que ele liberou na forma de H+, estão ligados a oxigênios. Sim. O que você pode concluir? Que um H daquele H3PO3 está ligado no P, no fósforo. Quando está ligado no P, como o P é menos eletronegativo, esse hidrogênio ele não tem essa capacidade de ser liberado na água. Tá? Eu estou falando de uma maneira superficial, tá, gente? Não estou explicando a fundo, pela importância do conteúdo. E o H3PO2, para finalizar, o que você já pode concluir quando você olha para ali? Por que ele libera apenas um H+ quando você joga na água? Porque apenas um H está ligado covalentemente a um átomo de oxigênio dentro da molécula do ácido. Conclusão? Ele não tem 3H na sua fórmula, significa que 2H, eles estão ligados em quem? No átomo do fósforo, no átomo do P. Tá legal? Bom, gente, vamos então classificar os ácidos, tá? Todas as classificações são importantes, tá? Às vezes uma mais fácil, outra mais difícil, mas todas são importantes. Vamos nessa então? Quanto à presença ou ausência de carboxila. Para vocês que já dominam química orgânica, um ácido orgânico é um ácido carboxílico, não é? Existe outro tipo de ácido orgânico também, sim. Mas a gente está dizendo aqui do ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? É um ácido orgânico que apresenta o grupo C-O e esse C ligado no OH. A gente fala C-O, OH. Repito, o OH está ligado no carbono, né? Esse é o grupo carboxila. Então, por exemplo, ali em cima, você está vendo, né, a título de exemplo, CH3COOH é o nome do ácido presente no vinagre. É o ácido etanóico, cujo apelido é ácido acético.
E o da direita, gente, é o ácido etanodioico. Ácido etano, porque tem 2 carbonos, dioico. Mas ele também tem o apelido de ácido oxálico. Ok. Inorgânicos são ácidos que não têm o grupo carboxílico, tá? Então, a título de exemplo, aquele primeiro ali é o ácido carbônico e aquele segundo é o ácido cianídrico. A gente vai comentar sobre o nome na sequência. Agora, quanto à presença ou ausência de oxigênio? Gente, hidrácido é um ácido que só tem hidrogênio, entende? HCl, ácido clorídrico. H2S, ácido sulfídrico. HBr, ácido bromídrico. Eles não têm oxigênio, hidrácidos. Porém, o ácido que contém oxigênio, ele é chamado de oxiácido. É um ácido que contém oxigênio. Vamos dar exemplos? H2SO4, ácido sulfúrico. H3PO4, ácido fosfórico. HClO4 é o ácido perclórico. Ok. Mais uma classificação muito importante, pessoal. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, quanto ao número de hidrogênios que aquele ácido, quando você joga na água, libera na forma de H+, que a gente acabou de discutir aqui na nossa videoaula. Combinado? Vamos lá? O que é um monoácido ou monoprótico? Muito importante esse outro nome, viu, gente? Monoprótico é um monoácido. É um ácido que libera apenas um H+. Olha lá, HCl, ácido clorídrico, HI, ácido iodídrico. E antes que você se assuste, professor, peraí, acho que você se enganou aqui, porque ali está escrito H3PO2. Tem 3H, ele vai liberar 3. Gente, esse H3PO2 é aquela exceção que a gente acabou de trabalhar agora mesmo, tá? Volte nela. Diácido ou diprótico é um ácido que libera 2H+ em água, tá? H2SO4, ácido sulfúrico, H2S, ácido sulfídrico, e mais uma vez, aqui uma exceção, H3PO3, ele libera 2H+ na água, mas ele tem 3 na fórmula. A gente acabou de discuti-lo agora mesmo. Finalmente, um ácido triprótico, ele libera 3H+ na água. É um triácido ou triprótico. Por exemplo, o ácido fosfórico libera 3H+ na água, H3PO4, e aquele à direita é o ácido bórico, H3BO3. Ok, gente? Bom, galera, muito importante, muito. Vocês viram na videoaula que a gente trabalhou a força das bases. E aqui é uma maneira, ainda que semi-empírica, da gente entender a força dos ácidos, tá? Isso aqui, galera, tem que ser memorizado e compreendido, tá? E vocês vão ver a importância disso na medida que a gente for continuando com a matéria, tá? Não é uma memorização boba, é uma memorização importante, tá? Então vamos lá. Quando um ácido não tem oxigênio, você classifica ele como hidrácido, não é verdade? Gente, memorize, por favor. Dentre os hidrácidos, quais são os mais fortes? Ácido iodídrico, HI, ácido bromídrico, HBr, ácido clorídrico, HCl. Vou te dar um macete depois que eu passar para o próximo. Já moderado, e muitas vezes, às vezes, fala que é fraco, não é para você esquentar muita cabeça com isso, moderado ou fraco, tá? O importante é que ele não é forte, entenderam, né? É o HF, que é o ácido fluorídrico. Então, deixa eu te ensinar o macete. Observe a coluna 7A da tabela periódica, os halogênios. De cima para baixo, flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, a força aumenta para baixo. O HF, ele é fraco ou moderado. O HCl é forte. O HBr é mais forte e o HI é mais forte ainda. Ali, ó, é o que a gente acabou de dizer, tá? Agora, e se aparecer outros, os demais são fracos. Agora, quando um ácido tem oxigênio, essa é uma maneira, gente, empírica, né? Uma maneira meio assim, a gente vai usar um macete, uma fórmula, para poder compreender. Mas eu queria dizer para vocês que eu tenho gravado aqui no meu canal do YouTube aulas sobre equilíbrio iônico. E lá, no equilíbrio iônico, existe uma abordagem mais adequada
a respeito da força de ácidos e bases, ok, gente? Que não é o nosso momento aqui agora. É só você pesquisar no meu canal, equilíbrio molecular, 2 videoaulas, equilíbrio iônico, 3 videoaulas. Combinado? Então vamos lá. Quando um ácido tem oxigênio, é assim que a gente faz, galera. É o número de O menos o número de H, a quantidade de átomos de oxigênio menos a quantidade de átomos de hidrogênio. Os hidrogênios ionizáveis, tá? Quanto maior for essa diferença, mais forte é. Então vamos lá? Primeiro ácido, HClO, ele tem um nome de ácido hipocloroso. A gente vai explicar o nome daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Vamos fazer? Um O menos um H, 0. Portanto, ele é muito fraco. Por comparação, tá, gente? A gente faz por comparação. Bom, agora vamos para o ácido fosfórico, o que tem nas bebidas, nos refrigerantes. 4O menos 3H dá 1. Então, ele já é moderado. O importante é que, comparando ele com o outro, ele já é um pouco mais forte. Ele é moderado, vamos dizer assim, tá? Ele é menos fraco. E para terminar, gente, dá uma olhada nesses 2 exemplos. O da esquerda é o ácido perclórico, 4 menos 1, 3. Ele é muito forte, muito forte. E o colega dele, o ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Ele é forte, com certeza ele é forte. Então, vocês perceberam que é uma maneira que a gente usa, meio que simplificada, para comparar a força dos ácidos. Ok, gente? Vamos lá? Galera, e aí dessa maneira a gente chega agora na nomenclatura dos ácidos, tá? Então vamos lá. Ó, quando um ácido não tem oxigênio, ele é um hidrácido. É uma nomenclatura tranquila, gente. Eles terminam em hídrico. Veja bem ali os exemplos. Quer ver? HF, HCl, HBr e HI. Todos os hidrogênios estão ligados em halogênios, coluna 7A da tabela periódica. Ácido fluorídrico, clorídrico, presente no seu suco gástrico, não é verdade? HCl, bromídrico e iodídrico. Mas vamos agora na inércia. HCN, ácido cianídrico, e H2S, ácido sulfídrico. Minha sugestão, eu acho que vale a pena vocês entenderem e memorizarem o nome e a fórmula. Minha opinião sincera. Quando um ácido tem oxigênio, gente, o oxiácido, aquela fórmula que tem mais oxigênios é porque ali, aquele elemento central, eu vou te mostrar quando eu mudar a tela, tá? Vai ficar mais claro. Ele tem o maior NOx. O maior NOx, a terminação é ico. E aquele ácido, cujo elemento que está ali como um elemento central, ele tem o menor NOx, comparativamente, claro, a terminação do nome é em oso, ok? Então, e aí eu queria te ensinar agora um macete que você vai adorar. Dá uma olhada ali à direita na minha tela. O que tem maior NOx, né, que vai terminar, o nome dele vai terminar com ico, ele tem mais oxigênios, você vai ver. E o que tem o menor NOx, comparando com o colega dele, ele tem menos oxigênios. É outra maneira legal de guardar. Quer ver? Vou provar para você que funciona. Vamos lá. Gente, vamos começar. H2SO4, ácido sulfúrico. Você tem que guardar o nome e a fórmula. Eu escrevi ali para você que o NOx do enxofre é mais 6, tá? Não se esqueça de treinar regras para cálculo de NOx. No meu canal do YouTube, existem videoaulas escritas. Oxirredução. Lá em oxirredução, vocês têm acesso às regras para cálculo de NOx. Combinado? Vamos lá. Olha aqui que interessante. H2SO4, você memoriza o nome e a fórmula. Pronto? Tira um O do H2SO4. Um O. Ele vira quem? H2SO3. Então, lembra que a gente acabou de ler? Esse aqui é o sulfuroso, oso. E aí, eu estou te explicando, a partir do momento que você sabe calcular NOx, que o enxofre ali é mais 4. Eu estou provando para você que o NOx é menor. Agora, vamos para mais 2? Ácido fosfórico é o presente nas bebidas, nos refrigerantes. Memoriza o nome e a fórmula. H3PO4. Ok. Pronto? O NOx do enxofre ali é mais 5. Agora você faz o quê? Igual você fez anteriormente. Tira um oxigênio dele. Tirou?
H3PO3. Se você memorizou o fosfórico, você memoriza o fosforoso. Ok? Vamos para mais 2? Agora vamos memorizar o ácido nítrico. Ácido nítrico, usado para fazer fertilizante, usado para fazer explosivo. Tem várias aplicações, tá, gente? Bom, memoriza o nome e a fórmula. Ácido nítrico, HNO3. Eu estou provando para você ali que o nitrogênio ali é mais 5. Tira um O dele. É a terceira vez que a gente está falando a mesma coisa. É um O a menos. Entendeu? Esse aí é quem? O nitroso. E ele é oso porque ele tem o menor NOx comparando com o outro. E, finalmente, gente, o ácido carbônico presente nas bebidas gaseificadas, ácido carbônico presente no sangue, não é verdade? O ácido carbônico, pessoal, ele tem a ver com chuva ácida, mas não a chuva ácida prejudicial. Então, aqui, a chuva ácida prejudicial, gente, nós discutimos isso na primeira parte dessas videoaulas, tá? Eu discuti chuva ácida, repito, na primeira parte dessas nossas videoaulas, tá bom? Então, se você veio, opa, o professor vai falar disso aqui agora. Não, essa aqui é a segunda parte. Eu estou falando na primeira parte, combinado? O ácido carbônico, gente, o carbono é mais 4. Não existe oso. Tá legal? Muito bem, gente. E para a gente finalizar os ácidos, vamos nessa? Estão acabando, hein? Existe, galera, um grupo de ácidos que tem um nome peculiar. Eu vou te explicar por quê. Os oxiácidos halogenados, ou seja, oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. Mas se eles tiverem como átomo central cloro, bromo e iodo, eles podem ter 4 NOx. Veja bem ali à esquerda. O maior NOx é o mais 7, mas existe o mais 5. Existe o menor NOx mais 3, mas tem um menor do que ele, mais 1. Vamos fechar com chave de ouro? O maior NOx, você vai guardar, é o PERICO. É o maior de todos. PERICO. Ora, o segundo maior é o ICO, que você já sabia. Qual que é o próximo agora? É o oso, que você também já aprendeu. Mas aqui, gente, hipo não significa menos ainda? Hipo, esse prefixo hipo não é menor ainda, né? Então, o menor de todos é o hipooso. Então, vamos fechar nossa aula? Aqui, ó. Vamos lá. Ácido, HClO4. Esse é o perclórico, porque o NOx do cloro é mais 7. Aqui, tá valendo tirar um O. Vamos nessa? Tira um O dele. Olha lá. Esse é o clórico. Agora, pega o clórico e tira um O dele. HClO2. Esse é o cloroso. Agora, tira mais um O dele. Hipocloroso. Vamos fechar aqui do lado direito? HiO4. Esse é o ácido periódico. Tira um O dele. Esse é o iódico, HiO3. Tira mais um O. Agora foi para o oso, ácido iodoso. Tira mais um O dele. Esse tem o menor NOx. Esse é o hipoiodoso. Ok, galera? Tudo bem até aí? Tranquilo aí com os ácidos? Tranquilo? E aí, galera, para finalizar, com chave de ouro, o ácido, quando você joga fenolftaleína no meio ácido, fica incolor. No meio básico, fica vermelho, rosa, depende, né? E lembrando que um ácido reage com uma base virando sal e água. Ok até aí, galera? Tudo bem aí? Fechamos, então, as bases e os ácidos, ok?